Bom dia, eu quero falar com vocês hoje sobre funções de linguagem. Funções de linguagem, na verdade, nós vamos ver o processo da comunicação, como que a nossa língua, a língua portuguesa, ela se manifesta ou ela se insere no processo comunicativo. Então, todas as vezes que nós usamos a língua portuguesa, ela está inserida em um processo e ela exerce uma função, certo? Então eu vou tentar aqui destrinchar de uma forma simples, linguagem simples, para que as dúvidas sejam sanadas na hora do vestibular ou do concurso, ou em qualquer outra situação aí vocês possam lembrar. Bom, tem um esquema de Jacobson, que ele propôs um esquema. Ele é um linguista do século XX, um dos maiores linguistas do século XX, esse Jacobson aí, ou Jacobson. E ele propôs aí um esquema de interação verbal. Então ele citou 6 elementos. Vamos entender isso então. Então seria o receptor, né? Aqui nós teríamos um receptor, certo? E nós teríamos, além desse receptor, nós teríamos aqui alguém que inicia esse processo comunicativo com esse receptor, certo? São elementos essenciais. Eu preciso do emissor e preciso do receptor. Quem emite a mensagem inicia a interação ou a sequência comunicativa para chegar até o receptor. Perfeito. Agora nós vamos entender os entrelaces que tem aí, né? Entre esse emissor e o receptor. Nós teremos então entre o emissor e o receptor a mensagem. A mensagem é o que se tem a intenção de transmitir, né? Tem a intenção de transmitir. O emissor tem a intenção de transmitir algo para o receptor. Então a mensagem. Para transmitir essa mensagem, ele vai utilizar um código, que são os signos utilizados nesse processo de comunicação. Signos, tá? Um código. Perfeito? Essa mensagem, ela é referente a algo. Por exemplo, a notícia referente a uma morte, né? Então essa mensagem é referente a alguma coisa, não tem uma mensagem vazia. A mensagem está referente a algo, tá? O emissor vai iniciar o processo de comunicação para transmitir uma mensagem que é referente a algo. E nós temos o canal o meio pelo qual a mensagem se propaga. Por exemplo, o canal que eu estou usando aqui, eu posso estar usando o ar, só que eu vou estar usando a internet, né, o próprio ar, né, por onde as ondas irão aí para sua casa. Esse meio da internet, então seria o meio da internet, tá? Esse seria o meu canal que eu estou usando para chegar essa informação até você. Então é isso. É o emissor, o receptor. Nós temos a mensagem, temos o código. Nesse caso, o código que eu estou usando é a língua portuguesa, né? Temos a mensagem, temos o referente. O referente seria ter uma certa... Depois nós vamos entender a função metalinguística aí, mas esse referente é referente ao funções de linguagem. Então, estou explicando as funções. Então, é referente a isso, tá? A minha comunicação com vocês. E o canal. Tá. Dentro desse esquema proposto por Jacobson, nós temos aí as funções que a língua vai exercer ante o receptor, ou melhor, o receptor, o emissor, o canal, né, o código. Bom, se a língua portuguesa estiver centrada no próprio emissor, nós teremos aqui a função emotiva. O que é isso? Exemplo, um texto onde eu escrevo e falo: eu gosto de laranja. Como laranja é doce? Sempre que eu vou ao sítio do meu avô, eu gosto de subir no pé de laranja. Então, por exemplo, esse texto está muito focado nas minhas emoções, no que eu sinto em respeito à laranja. Então, isso
nós encontramos muito forte aí a função emotiva. Mas já para adiantar, gente, nem sempre vai ser uma função só no texto. Você viu que eu fiz um texto com um pouco de floreio, né? Chega a ser poético. Então nós também encontraremos uma próxima aí, que é a função poética. Nesse mesmo texto que eu falei, por exemplo, se eu falar, eu gosto de laranja. A laranja é doce, doce como mel. E eu adoro os pés gigantes de laranja que floreiam o meu quintal. Um exemplo. Eu encontrei a função emotiva porque eu coloquei muito o meu sentimento, o meu eu, mas também eu usei o floreio, né? Eu enfeitei a mensagem. Então, toda vez que a função, a comunicação se focar na própria mensagem, querendo enfeitar, florear, deixar mais linda essa mensagem, então nós temos a função poética. Função poética não é só poema, não. Poema é um gênero textual, né? E nós temos a poesia, todo texto, pode ser um jornal, mas se tiver poesia, então é função poética, tá certo, gente? Então é função poética. Eu vou falar para vocês agora de uma outra função. A função conativa. Conativa. Então essa função conativa é quando você foca no próprio receptor. Exemplo clássico, propaganda. Um exemplo. Tiver escrito lá, você não pode perder a promoção da Chevrolet. Então está focando em quem? A mensagem, no próprio receptor. Então não precisa estar a palavra você, mas não perca a novela do não sei o que, um exemplo, se for um outdoor, né? Então essa função está focada, preocupada com o próprio receptor. Então se o foco é no receptor e você subentende a palavra você em segunda pessoa ali, né? O foco comunicativo centra-se no receptor, então é a função conativa, certo, gente? Batatas, geralmente vestibular, propaganda, uma chargezinha lá, um desenho com a propaganda, função conativa, tá? Função metalinguística. O foco está no próprio código. Exemplo clássico, dicionário. O dicionário é para quê? É para explicar a própria língua portuguesa. Exemplo, a palavra lá, cantar, por exemplo. O que é cantar? Verbo. Cantar é utilizar as cordas vocais para fazer uma melodia. Um exemplo. Não é isso que está escrito, mas estou dando um exemplo. Então todas as vezes que você usa o próprio código para explicar o código, você tem uma função metalinguística. O que eu estou fazendo aqui tem uma função metalinguística, porque eu estou usando a própria língua portuguesa para explicar uma função da língua portuguesa. Então, na minha comunicação aqui, tem a função metalinguística também, tá certo? Então isso é a função metalinguística. E nós temos a função referencial, que também, no que eu estou falando aqui, tem função referencial, que é o quê? Ela foca-se no referente, ou seja, na informação. A função referencial, ela está preocupada com a informação. Exemplo clássico, jornal, texto jornalístico. Mas o que eu estou fazendo aqui tem função referencial. A minha preocupação aqui é informar vocês. É dar uma informação sobre a própria função, a função da língua portuguesa. Então, mas também tem a metalinguística, porque eu estou explicando. Então, pode ter duas ou três ou todas, tá? Mas, às vezes o concurso ou o vestibular pergunta para você qual predomina, qual é a principal, tá? Então, você vai na principal. Por exemplo, a principal aqui é referencial, que eu estou explicando. Então, texto jornalístico, ele não está preocupado em florear, ele não vai colocar palavras bonitas, não. A norma culta da língua portuguesa, só mesmo para informar. Ele usa o código só para informar. Tá? Não foca no receptor, não passa suas emoções, só informar. E a função fática, é aquela do dia a dia. Entrei no elevador e falo, oi, tudo bem? Está quente, né, pessoa? Está um pouco quente, parece que vai chover. Função fática, não estou preocupado em passar minhas emoções, não estou preocupado em informar, não estou preocupado com a mensagem, como vai chegar. Você vê que eu falo, você está bem? Você, né? Não estou preocupado.
um freudiano. E nem estou querendo focar no receptor, apenas quero manter um contato. Então a função fática é essa, só manter contato, tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, tentei explicar de uma forma bem simples, não usando termos técnicos. E até a próxima aí, vamos ver se depois a gente faz um videozinho aí de figuras de linguagem, tá bom? Que é muito bom também. E a gente vai fazendo aí, ao todo vão ser uns 15 vídeos aí sobre a língua portuguesa, tá? Até mais.